Olá, olá, seja bem-vindo à nossa última videoaula de dogmática, é o nosso quarto dogma mariano, o último. Se pudéssemos imaginar que haveria algum outro dogma ainda na igreja a ser definido, é muito provável, dizem os teólogos, que este dogma também seria mariano. Não há mais tanto o que se falar assim, como definição dogmática, mas poderia ser definido o dogma: Maria é medianeira de todas as graças. Sim, ela que não é... Veja, qual é a acusação que nos fazem? Que nós, quando colocamos Maria como intercessora, nós tiramos do seu lugar o Filho, quando na verdade isso não tem fundamento e não tem sentido nenhum, porque na verdade Jesus Cristo é o revelador do Pai e é o mediador entre o Pai e a humanidade. Maria Santíssima, por sua vez, ela dá à luz ao Filho de Deus, ela é a mãe de Deus, imaculada, sempre virgem, assunta aos céus. Nós vamos falar do dogma da Assunção hoje, mas ela é, na verdade, medianeira entre a humanidade e o Filho. Então ela faz mediação entre nós e o seu Filho, e não o Pai, não substitui, nesse sentido, a pessoa de Jesus Cristo, e não diminui em nada a pessoa de Jesus Cristo, e não tenta reescrever a história bíblica, por sinal, escrita pela própria Igreja nos seus primeiros anos, e reunida pela própria Igreja passado o primeiro século, não é? Então a Igreja sabe, entende bem a continuidade daquilo que ela guarda como fé no depósito da fé, que é composto tanto pela Sagrada Escritura, como pelo magistério, como também pela tradição, tá bem? Mas então, se imaginássemos que Maria é medianeira de todas as graças entre a humanidade e o Filho, não haveria problema nenhum, teologicamente, de conceber Maria um quinto dogma mariano. Mas não imagino que isso seja necessário. Nós cristãos, católicos, guardamos no coração da Igreja já essa fé. De fato é. Em Santa Maria, quando eu fui seminarista por alguns anos, no território da Diocese de Santa Maria, o meu seminário ficava lá, antes de eu ser da Copiosa Redenção, lá existe um santuário muito bonito, de Maria Medianeira, Nossa Senhora Medianeira. Existe uma peregrinação muito bonita, acredito que exista até hoje, não é? Mas eu queria falar com você hoje sobre o último dos nossos dogmas, a Assunção de Maria Santíssima aos céus. Como dogma, é muito recente, foi definido pelo Papa Paulo VI. Mas eu queria falar um pouquinho para você antes, então, sobre o que é a Assunção de Maria Santíssima. É a fé da Igreja de que Maria, tendo completado os seus dias na Terra, experimentou aquilo que a Igreja Oriental chama de dormição, a dormitio Maria. De fato, em Israel, quando você vai visitar Israel, lá você encontra uma igreja, se não me engano, descendo o Horto das Oliveiras ali, tem uma igreja que você vai descendo assim, né? Ela é uma igreja de tradição oriental, ela se chama Dormitio Maria, e você vai descendo, no caminho encontra vários altares laterais, e num desses altares laterais, segundo a tradição, estão ali o túmulo de São Joaquim e de Santa Ana, os avós de Jesus, né? Os pais de Maria Santíssima. E você desce, então lá embaixo tem este túmulo, você se abaixa para entrar no túmulo assim, mas você se depara com o quê? Com um túmulo vazio. Porque Maria teria sido então, como vai dizer o texto do dogma, assunta à glória dos céus. Veja bem que a definição dogmática evita cometer uma confusão espacial, de dizer que Maria foi assunta em corpo e alma aos céus, como que se fosse ali, no céu, né? Isso de ter sido assunta em corpo e alma nos céus, assim, remete ao texto apocalíptico que diz assim, que apareceu no céu uma mulher revestida
né, com a coroa, enfim. Esse texto está lá no fundamento bíblico sobre a Assunção. Ele por si, somente ele, não é um fundamento bíblico para essa definição dogmática. Se olha também para Gênesis 3:15, faz uma pausinha rápida aí, procura lá agora Gênesis 3:15. Esse texto que você acabou de ler, que eu acredito que você fez a pausa e olhou, ele é conhecido na teologia como proto-evangelho. Proto-evangelho. Mas o texto da bula papal de Paulo VI, Munificentissimus Deus, de 1950. Então, o texto latino, que é muito importante, e a gente tem ele no Denzinger também, ele afasta essa confusão e ele diz... ele que foi promulgado dia 1º de dezembro de 1950 pelo Papa Paulo VI, Munificentissimus Deus, ele diz assim, Fuisse corpore et anima ad celestem gloriam assumptam, tá? Você pode conferir isso no Denzinger 3903. Eu vou repetir para que você possa entender. Fuisse corpore et anima ad celestem gloriam assumptam. Foi assunta, corpo e alma, a glória dos céus. Que não tem a ver com uma questão de orientação espacial, tem a ver sim com a própria glória de Deus. Ela está lá, ela foi assumida aos céus mesmo, não é? E é isso que o dogma de Paulo VI diz. Em Maria resplandece a realização do projeto divino a respeito da criatura humana. A dignidade do homem aparece em plena luz nessa suprema distinção, já efetuada na Virgem Mãe, de participar na integridade da pessoa, isto é, com o corpo e a alma, na glória celeste. Isso diz Bruno Forte, teólogo italiano, Maria, mulher e ícone do mistério. Tá? Ela é declarada assim, então, assunta aos céus. Assunta pela força de Deus, elevada em corpo e alma, elevada pela graça de Deus. E participa daquela que nós vamos chamar de comunidade escatológica, onde já está o Filho de Deus em corpo e alma, e assim também a humanidade já estaria em Deus, no seu Filho, e a humanidade estaria em Deus na sua Filha Maria Santíssima. Ela que está também já na comunidade chamada escatológica, onde quando o Senhor voltar na parousia, também nós experimentaremos desta última e definitiva beatitude. No dia do Senhor, Kyriaka tu emera, o dia que não tem mais fim, o 8º dia. Tá bem? Então, daqui a pouco eu também quero ler um texto muito bonito para você sobre isso, mas fique com Deus, é simplesmente isso que eu queria dizer para você. Obrigado por ter me acompanhado ao longo dessas 5 aulas, simples, resumidas, mas que definem e explicam aquilo que a Igreja pensa na sua fé a partir de Maria Santíssima. Te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.